E aí eu comecei a pensar nisso que o diabo colocava na minha cabeça, e eu falei, é verdade. Mas aí depois o Espírito Santo falou comigo, volta um pouquinho em Romanos 4, vai falar sobre o exemplo de Abraão, versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Até aí. Então, eu me baseei nesse exemplo de Abraão. Comecei a olhar para esse exemplo de Abraão, que apesar das circunstâncias contrárias, apesar de tudo estar gritando para Abraão que era impossível que ele fosse o pai de muitas nações, ele se agarrou às promessas de Deus, se manteve firme nisso e teve resultados extraordinários. Então, eu comecei a me basear nessa promessa, nesse texto. Eu creio que o diabo também devia soprar muitas coisas nos ouvidos de Abraão, dizendo, é impossível, Abraão, você não vai ser pai de ninguém, você não vai ser pai de multidões. E aí eu comecei a entender e a discernir essa voz do diabo, entendia quando era o diabo que estava falando comigo. E aí eu tomei essa decisão de me agarrar às promessas. Em algum momento da minha caminhada, Deus falou, você será um pregador e abençoará muitas pessoas. E aí eu fiquei feliz na época, gostei muito assim dessa palavra, mas aí logo veio o diabo, tem certeza que Deus falou isso com você mesmo? Você vai ser um pregador? Olha para você está sempre se atrapalhando, não sabe nem falar direito. E aí o diabo começou a lançar essas setas na minha mente, e aí eu falei assim, diabo, eu não sei o que você está querendo contra a minha vida, mas eu vou me agarrar às promessas de Deus, porque agora eu já sei que é você que está interferindo nos planos de Deus para mim. Eu vou me agarrar a essa promessa, eu não vou me agarrar ao que você está falando, assim como Jesus não se agarrou, não levou em consideração o que o diabo fez na tentação, que ele falou, se você é filho de Deus. Jesus falou, ele não está na Bíblia, mas eu creio que ele deve ter pensado, não tem nada disso se eu sou filho de Deus. O próprio Deus acabou de falar, tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E Jesus se agarrou a essa promessa de Deus e não a palavra do diabo. E eu segui esse mesmo exemplo. Na época que eu recebi essa promessa, parecia impossível eu me tornar um pregador. E sinceramente, se eu tivesse continuado com aquela autoimagem negativa, se eu não tivesse avançado, eu sinceramente nem estaria aqui hoje, não teria alcançado nem metade do que eu consegui alcançar na minha vida. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Mas, mesmo parecendo impossível, assim como para Abraão parecia impossível também realizar aquela promessa, eu me agarrei a essa promessa. E sabe o que? Eu comecei a ter um propósito. Eu comecei a ter um propósito para minha vida. Eu comecei a pensar, nossa, realmente eu fui criado para ser bênção na vida de muitas pessoas. Amém, amém, Senhor. E aí eu comecei a entender, por mais que eu não estivesse vendo os resultados, mas eu comecei a ter sonhos. Eu pensava, amanhã, algum dia, eu vou estar ministrando e vou estar sendo bênção na vida das pessoas. E aí fui aos poucos, não só tendo esse propósito, mas fui conhecendo também minha identidade em Cristo. Fui conhecendo quem eu era. E foi todo um processo para estar desconstruindo aquelas mentiras do diabo e estar me colocando as verdades de Deus na minha mente. E aí Deus aos poucos foi revelando mais e mais coisas para as quais eu fui criado. E aí cada vez que Ele revelava coisas para as quais eu fui criado, o diabo vinha, tem certeza? Olha só para você. Mas eu já estava sabendo agora que era o diabo. E muitas vezes eu até ria. Eu sabia que ele estava só jogando assim para poder me pegar de alguma forma, para poder impedir aquele plano de Deus. E eu fui me agarrando a essas promessas. E aí toda a minha existência foi tendo sentido. Toda a minha existência foi tendo sentido. Eu comecei a entender até por que eu passei tantos abusos, por que foi necessário eu ter passado por tudo aquilo. Entendi por que eu nasci na família que eu nasci,
todas as coisas foram se encaixando, foi formando um livro da minha vida. E Deus também foi muito bondoso, colocou as pessoas certas, as informações certas, os livros certos, os momentos que eu mais precisava saber daquelas informações, que eu mais precisava daquelas pessoas. O pastor Pepe mesmo foi uma pessoa que Deus colocou no momento certo na minha vida. Eu estava passando por essas lutas, estava assim no processo de quase finalizar, assim, eu estava relativamente tratado, mas ainda tinha algumas coisas que me prendiam, e foi uma bênção, porque eu precisava mesmo da libertação. E o pastor Pepe foi um instrumento de Deus, uma pessoa certa. E curiosamente, parece que eu também acabei me tornando uma pessoa certa para alavancar os planos de Deus na vida dele também. Amém, amém. É verdade. E aí eu fui vendo, foi tendo todo esse propósito para o meu sofrimento do passado. E às vezes, até hoje, eu vejo como se estivesse passando um filme da minha existência. Estivesse passando um filme lá do meu passado, vários momentos. E Deus vai narrando, olha, lembra disso daqui que aconteceu lá atrás? Sabe por que eu permiti que isso acontecesse? E aí Deus vai narrando e eu me emociono, eu fico assim, extremamente extasiado do tanto que Deus foi bondoso comigo e me permitiu chegar onde eu cheguei hoje. Agora, isso tudo que eu estou falando, que eu consegui, que eu conquistei, foi o quê? Fruto de uma autoimagem positiva, fruto de eu ter uma autoimagem cristocêntrica, como o pastor Pepe disse, de eu estar centrado em Cristo. E aí, a partir dessa autoimagem positiva, eu pude experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como nós lemos aqui em Romanos 12. Aí você ouve esse testemunho e aí está falando, mas a minha situação é diferente. A minha situação, você não sabe como é que é. Eu sou uma pessoa extremamente excluída e eu não sei se Deus realmente tem esse propósito para mim. Eu vejo, é muito legal essa sua história, mas eu acho que Deus não tem essa mesma coisa para mim, não. Ei, Deus não é parcial. Deus não me ama mais do que ama você. Amém, sim. Deus ama todos da mesma forma. Eu disse isso no início e vou repetir. Deus tem planos extraordinários que nós nem sequer conseguimos imaginar ou sonhar para cada um aqui. Aleluia! Se nós tomarmos posse creio, desses planos, eles Pai. vão se concretizar na nossa vida. Todos nós podemos ter uma vida excepcional. Deus permitiu as feridas na minha vida, Deus permitiu as feridas na sua vida, mas Ele quer curar. Assim como Ele me curou e eu passei por esse processo de cura, Ele quer curar você também dessas feridas, desses traumas do passado. Amém, Pai. Vamos, eu estou finalizando, vamos lá para Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11 vai dizer o seguinte. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso aqui é uma promessa de Deus. Se aproprie dessa promessa. Deus não tem planos de causar mal à sua vida. Deus tem planos de dar esperança, um futuro maravilhoso. Ele tem um futuro excepcional reservado para você. Ele te criou com um propósito. E agora, Deuteronômio 30. Lá em Deuteronômio 30 vai falar sobre a escolha, que é a escolha nossa. Deuteronômio 30, 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham uma vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, hoje você tem a escolha. Decida hoje mesmo o melhor de Deus. Decida hoje mesmo ter esse melhor de Deus para a sua vida. Você tem a escolha. Cabe a você. Deus tem essa vida excepcional para a sua vida. Mas cabe a você. Você precisa tomar posse, se apropriar disso. Sair dessa mentalidade de vítima, de ficar pensando, eu não vou dar certo mesmo, acho que está tudo conspirando contra mim. Saia dessa mentalidade, isso aí é coisa do diabo que está colocando na sua mente. Você tem que começar a olhar essas coisas e sentir um ódio de tudo que o diabo fez contra a sua vida lá no passado, todas as formas que ele buscou te aprisionar. E se você ainda está pensando assim, o diabo ainda está te aprisionando, você tem que sentir raiva dele e botar ele para correr.
Não é você que precisa ter medo do diabo, é ele que tem que fugir de você. Amém, amém, amém. Isso, Abba. Então decida hoje mesmo ter o melhor de Deus. Sabe, Jesus Cristo pagou todo o preço, morreu na cruz para nos dar essa vida excepcional. Não despreze esse precioso sangue de Jesus que custou tão caro para Deus. Não despreze, esse é meu apelo. E eu quero orar por cada um aqui agora. Amém, Pai. Amém. Louvado seja teu Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, Pai. Obrigado. Obrigado porque cada um dos irmãos aqui tem um propósito nessa vida. Cada um dos irmãos que está aqui reunido o Senhor tem planos para a vida deles. Planos de fazê-los prosperar. Planos de dar a eles um futuro. Senhor, revela a cada um aqui, Senhor, o propósito para o qual cada um deles foi criado. Traz, Senhor, esse entendimento a eles, que eles possam saber, Senhor, saber qual é a verdadeira identidade deles, que eles possam saber esse propósito, que eles possam estar andando, que eles se agarrem, Senhor. Senhor, que eles tomem, Espírito Santo, incomoda cada um aqui, para que eles realmente tomem a decisão certa. Tomem a decisão certa de estar se agarrando às suas promessas. Estar se agarrando, Senhor, às promessas do Senhor e não mais às mentiras do diabo. Que eles possam começar a resistir ao inimigo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Submeta-se a Deus, submeta-se a esse tratamento de Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir. E aos poucos você vai ganhar uma reputação que todo o inferno, quando ouvir falar do seu nome, vai começar a estremecer. Senhor, opera no coração de cada um aqui. Senhor, sabemos que o Senhor tem os melhores planos para as nossas vidas. Que nós possamos estar nos firmando nesses seus planos, renovando, transformando a nossa forma de pensar. Senhor, traz, Senhor, as pessoas certas, as oportunidades certas, os momentos certos, Senhor. Que as pessoas creiam que elas não são um erro. Que as pessoas creiam que elas não são um erro, que elas não têm propósito. Que as pessoas não creiam nessas mentiras. Que essas mentiras, Senhor, caiam por terra. De que as pessoas estão aqui sem propósito, sem identidade. Mas que elas possam se agarrar cada vez mais às Tuas promessas. Que elas possam, Senhor, saber a identidade delas. E que isso faça toda a diferença na vida delas, como tem feito na minha. O Senhor começou uma boa obra na vida de cada um aqui, e o Senhor vai levar até o fim. Que cada um possa se apropriar de tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.